depende do ponto de vista. Considerando que nós somos responsáveis solidariamente por toda essa gestão de resíduos, né, porque nós consumimos e descartamos, e estamos descartando de maneira adequada, ou simplesmente o resíduo some das nossas calçadas? Existe todo um trabalho de destinação adequada para esses resíduos. Nós temos espaço suficiente para tanto descarte, para tanto consumo e para tanto resíduo gerado? Haja vista que o consumo nos últimos anos aumentou assim, em uma proporção muito elevada. E também é nossa responsabilidade. A minha dissertação de mestrado eu fiz sobre a gestão de resíduos sólidos da região do Grande ABC. Nesse livro eu trago todas as experiências dos 7 municípios e os projetos que deram certo, os projetos que foram descontinuados. E o que a gente descobriu, né, nessa pesquisa? Que muitos projetos foram descontinuados porque nós não temos uma política de Estado para além de políticas de governo. E isso é muito prejudicial, porque assim, a cada troca de prefeito, programas e projetos exitosos são paralisados, são descontinuados, são interrompidos, puramente por conta daquela gestão que está, né, no mandato. Só que nós estamos falando de... A gestão de resíduos, ela tem um viés muito forte com o comportamento das pessoas. Você precisa envolver e responsabilizar as pessoas, incentivar as pessoas para que elas participem dessa gestão. Porque lembrando, se a responsabilidade é compartilhada, eu preciso envolver toda a população. Nós somos consumidores e nós descartamos. E se eu descontinuo um programa que estava tendo sucesso, para eu resgatar a confiança daquele consumidor ou daquela população que estava participando, e aí no mandato tinha um programa, por exemplo, de coleta seletiva, no outro mandato simplesmente é descontinuado, e aí vem um outro mandato que quer retomar, já cai no descrédito. As pessoas perdem essa credibilidade, essa confiança na participação de alguns projetos, por melhores que eles sejam, por mais bem executados que eles possam ser. Se nós não tivermos a questão da educação ambiental atrelada ao envolvimento e à participação das pessoas, nenhum projeto terá êxito. Então, assim, por isso que eu gosto muito de falar dessa questão que nós precisamos de política de Estado, para além das políticas de governo, porque esses programas, esses projetos, eles precisam ter continuidade no tempo. Aqui no ABC nós temos um exemplo que poderia garantir essa perenidade, que é o consórcio intermunicipal. Se a gestão dos resíduos, e haja vista que o consórcio municipal ele surgiu por essa questão, né, do problema dos resíduos sólidos. Se nós passássemos a gestão consorciada dos resíduos, eu acho que nós garantiríamos aí uma perenidade nas trocas de mandatos, porque teria, né, uma gestão muito mais apartidária, considerando aí o consórcio como uma autarquia importante para a região do Grande ABC. Um exemplo de sucesso que tem aí uma continuidade no tempo é Santo André. Por quê? Porque o SEMASA, enquanto autarquia municipal, faz a gestão desses resíduos. Então, assim, os projetos e programas de Santo André, eles não ficam tão vulneráveis às trocas de mandatos políticos. Então, acho que o caminho deve ser por aí, porque assim, a política nacional ela traz algumas determinações que os municípios não conseguiram e não conseguirão cumprir, né, tão em breve tempo, porque assim, existe uma necessidade de articulação muito maior. Aqui no ABC nós temos um aterro sanitário que recebe a maior parte dos resíduos sólidos, que é o aterro particular, que é o aterro da Lara. Temos o aterro municipal de Santo André também, que tem aí sua vida útil limitada. Foi expandido e agora tem uma vida útil limitada. O de Mauá da Lara também tem uma vida útil limitada. Ele tem aí agora, parece que mais 35 anos. Mas 35 anos nessa geração e nesse consumo que nós estamos, isso pode não acontecer em 35 anos, efetivamente.
Tendo programas de coleta seletiva, você traz novamente à cadeia produtiva os materiais que são recicláveis, não precisando que ele fique ali se decompondo anos e anos enterrado. Então a prefeitura ela paga pelo aterramento e o material que é matéria-prima fica lá aterrado por muitos anos se decompondo. E pela coleta seletiva e pela logística reversa, que é responsabilidade também das empresas, esse material ele pode normalmente e assim muito mais eficiente voltar à cadeia produtiva, gerando uma economia nos processos, gerando uma economia para a iniciativa privada, para o poder público, gerar trabalho e renda para os catadores que sobrevivem por meio desses materiais e fazer a inclusão social também, por meio desses catadores informais e organizando esses catadores por meio de cooperativas. O segredo para que isso dê certo não é tão complexo assim, mas precisamos de vontade política e precisamos de programas de gestão integrada de resíduos sólidos. A política nacional ela determina muitas frentes e deixa muito explicado porque é uma lei atual. É uma lei bem contemporânea e que ela traz várias diretrizes e várias definições. Ela traz várias possibilidades de acertos. Então, acho que precisamos mesmo nos debruçar nesse problema. Todo ano nós comemoramos, por exemplo, nós temos uma data que é o Dia da Excedência. O planeta ele tem no ano a capacidade de recuperar todos os recursos utilizados. E neste ano nós comemoramos o Dia da Excedência, ou seja, o dia que nós esgotamos os recursos naturais que o planeta tem capacidade de recuperar em um ano, no dia 1º de agosto. Ou seja, hoje nós estamos vivendo de crédito e esse crédito não existe. Os desastres ambientais eles vêm para quem preserva e para quem não preserva. Nós descartamos esse resíduo nas praias, esse lixo ele vai para o oceano, os peixes e todos os peixes comem esse resíduo e nós comemos os peixes. Ou seja, nós estamos comendo o que nós descartamos. Então é um ciclo vicioso e nós precisamos transformar esse ciclo num ciclo virtuoso, de responsabilização mesmo das nossas ações e nossas ações enquanto cidadão, enquanto poder público, enquanto iniciativa privada. Levar a questão da educação ambiental para as escolas, para ensinar as crianças desde cedo, desde a escola, desde o ensino básico. E nós também precisamos dar o exemplo. Eu acho que fica aí a dica, porque assim, o resíduo sólido ele pode ser uma oportunidade, como eu disse, de inclusão social, de geração de trabalho e renda, de economia para o poder público e para a iniciativa privada. Mas se não fizermos nada, é um problema que está posto e que nós não temos espaço físico para comportar tanto resíduo nesse sentido. Bom, eu sou administradora de formação e o que me incentivou a me debruçar nessa temática, e ir para o mestrado e pesquisar a fundo a gestão de resíduos sólidos, e hoje eu estou terminando o doutorado e eu continuo na mesma pesquisa, e eu acho que é de fundamental importância, mas está dentro da administração, é gestão, é gestão de um problema, é transformar esse problema em oportunidade. Por que eu quis dissertar a esse respeito? Por que eu fui para esse projeto? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura de um município aqui do Grande ABC e uma empresa me trouxe essa demanda. Eles queriam participar de um programa, eles queriam investir no município, só que o município precisaria ter a coleta seletiva. Então eu fiz um programa de coleta seletiva que foi aprovado no município, foi feita uma articulação entre as empresas, entre a comunidade, entre os catadores, entre a cooperativa. Então assim, esse projeto foi antes da promulgação da política nacional, então nós já estávamos atendendo as premissas da política nacional antes mesmo delas serem oficiais, elas ainda estavam em discussão. E nós conseguimos fazer esse projeto de uma articulação tão grande que virou referência. Teve um ano que nós submetemos esse projeto na ODM Brasil e nós ficamos em 2º lugar nacional. Então, eu vi isso como oportunidade para levar para o mestrado, para pesquisar a fundo a gestão do ABC, do Grande ABC. E agora no doutorado eu estou fazendo uma pesquisa sobre a questão da gestão dos resíduos, mas num escopo muito mais amplo,
que eu estou falando sobre a região metropolitana de São Paulo e a área metropolitana de Lisboa. E por que Lisboa? Porque a nossa legislação ela é muito boa e muito parecida com a diretiva de Portugal. Só que Portugal conseguiu implementar. E por que nós não conseguimos implementar? Nós temos as fases das políticas públicas, que é essa temática ir para a agenda, aí depois ela vai para a formulação, implementação e avaliação. No tocante à Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós fomos para a agenda e para a formulação. Estamos parados na implementação, quiçá a avaliação. E aí, por outro lado também, e é isso que eu estou pesquisando na minha tese de doutorado, em que medida as dimensões da sustentabilidade interferem ou induzem as fases das políticas públicas. Então, nós temos as dimensões, as principais dimensões, a ambiental, a social, a econômica, a política e a cultural. E aí, em que medida essas dimensões interferem nas fases das políticas? Então, para que essa pauta fosse para a agenda, a questão ambiental foi de fundamental importância, a dimensão ambiental foi de fundamental importância, e a social também. Para a formulação também. Agora, a implementação, será que a gente esbarra somente na dimensão econômica ou política? E é isso que eu estou querendo descobrir, porque eu estou aí na iminência de terminar a tese, e em breve teremos mais notícias a esse respeito dessa pesquisa. Há uma mudança muito grande, né, desde a Revolução Industrial. Então, hoje, se nós observarmos o nosso resíduo doméstico mesmo, se nós separarmos o que é reciclável do que é orgânico, nós vamos ver que, assim, há um volume muito grande do material reciclável, em detrimento do orgânico. O orgânico, diferente do reciclável, ele se decompõe em máximo 2 dias, se decompõe rapidamente, mas ele tem um volume muito menor. Hoje, tudo que nós compramos tem muita embalagem. E nós compramos muitas coisas, às vezes, também desnecessariamente. Então, assim, para falar dos materiais recicláveis, né, então tem essa questão toda que, se destinar corretamente, ele volta para a cadeia produtiva e vira um novo produto. Há também que se pensar nessa questão da reciclagem, no termo reciclagem, porque assim, a reciclagem é quando eu transformo um produto em outro produto. E aí tem muitas pessoas que falam aí, precisamos reciclar as pessoas. Não existe isso, tá? Então esse termo ele não pode ser utilizado para pessoas, é para produtos. Você transforma um produto em outro e aí você recicla. E aí vem ao encontro da questão dos 3 R's, né? Nós precisamos reduzir o máximo possível, reutilizar o que for necessário, o que for possível também. Como que eu posso reutilizar? Um copinho de água que eu começo no meu ambiente de trabalho, eu começo de manhã tomando aquele copinho de água. Eu não preciso, toda hora que eu for tomar água, pegar um copo novo. Eu posso reutilizar aquele mesmo copo durante o dia todo, porque sou eu que estou usando. Então isso é um exemplo muito simples de reutilização. O reduzir o consumo, eu comprar exatamente o que eu preciso. Então, por exemplo, uma dica, não ir fazer compras com fome no mercado, porque senão você vai comprar excessivamente e você vai desperdiçar. E reciclar, e aí sim, encaminhar para a reciclagem tudo que você adquiriu, e encaminhar para a reciclagem para transformar aquele resíduo em outro produto. E aí você deixa de destinar incorretamente para os aterros sanitários e evitar que aquilo vire, né, fique ali se decompondo por vários anos. Então, assim, nós compramos muitas vezes muitas coisas desnecessariamente, só que em outra ponta, e isso assim, né, acaba sendo jogado no lixo, né, descartado, e em outra ponta tem muitas pessoas que não têm o mínimo para sobreviver. Então precisa de uma conscientização, né? Eu preciso realmente disso que eu estou comprando? Então nós precisamos reaprender a consumir, ter um consumo consciente acerca de todas as coisas, não só o material que é reciclável, mas também o orgânico. Porque na medida que você compra muitas coisas, né, frutas, legumes e tal, que você não vai utilizar e aquilo vai ser descartado, pense em outro lugar que tem pessoas que não têm o mínimo para sobreviver. Então também isso é uma responsabilidade nossa. Precisamos também, né, então assim, compramos material orgânico e aquilo pode ser também, né, feito uma compostagem. Então assim, tudo a gente tem como destinar adequadamente, né? Então acho que fica aí, assim, esse pensamento que a gente pode estar reutilizando, por exemplo, a gente pode fazer outras receitas com cascas de frutas, por exemplo.
Então, nem tudo tem que ser descartado, a gente pode aproveitar mais e fazer receitas com uso integral dos alimentos também, né? Então, tem muitas práticas, tem muitas frentes nesse sentido também. Então, assim, é repensar hábitos, é transformar mesmo essas questões, é pensar no outro, é pensar global e agir local. Eu acho que é por aí. Então, para todo projeto, né, assim, para que ele tenha sucesso, você precisa estar atrelado sempre à questão da educação ambiental. No projeto que eu atuei, nós fazíamos educação ambiental em cada local, né, em cada posto de geração de resíduos. E as escolas, o celeiro da educação ambiental. Nós fazíamos teatro para as escolas, nas escolas fundamentais e as escolas de ensino infantil. E eu lembro que nós estivemos numa escola, nós ensinávamos muito essa questão assim das cores e dos símbolos, a como separar nas 4 grandes famílias, então papel, plástico, vidro e metal. E sempre associando as cores. E nós fomos numa escola, nós fazíamos um teatro, porque crianças de 6 anos, e aí nós ensinamos lá as crianças como separar e tal. E aí uma criança de 6 anos levantou a mão e falou assim: é muito importante mesmo nós reciclarmos o vidro, porque senão vai acabar com a areia do planeta. E eu fiquei me perguntando como uma criança de 6 anos sabe que a composição do vidro é areia. Tem areia na composição do vidro. Então, assim, as crianças estão anos-luz à nossa frente. Porque na nossa idade nós não tínhamos essa educação lá no ensino infantil, no ensino básico, nós não tínhamos isso. E hoje as crianças já têm. E aí o que acontece? As crianças aprendem isso e vão para casa como fiscaizinhos. Só que aí tem a autoridade dos pais. Isso pode ser fomentado ou refutado. Então a responsabilidade dos pais em acolher essa criança que ele já está pronto. Ele entende a importância dessas questões ambientais, ele entende e ele pratica. Ele é um fiscalzinho mesmo, mas aí ele leva aquilo para a família, porque aí ele vai cobrar dentro de casa. Olha, isso está errado, aqui isso tem que separar, isso é reciclável, porque ele aprendeu isso na escola e ele leva para casa. E a autoridade dos pais, e aí tem que fazer o quê? Incentivar essa prática e aprender com a criança e incentivar isso cada vez mais e não refutar. Então, essa é a dica que a gente deixa. É isso?